Olá pessoal, eu sou a Nilza e no vídeo de hoje eu vou falar do livro A Peste, do autor Albert Camus, que foi publicado em 1947. Eu li a versão digital da editora Record, que tem 288 páginas. Do que fala esse livro? De uma cidade que enfrenta uma epidemia e vive uma quarentena. Foi muito vendido durante a pandemia que a gente viveu, da Covid-19, a partir de 2020, justamente por causa dessa relação, A sensação que eu tive lendo, e eu li depois da pandemia, é que o Albert Camus, ele fez uma viagem para o futuro, veio aqui, fez um retrato de tudo que a gente estava vivendo e registrou isso no livro, porque é incrível como que ele conseguiu colocar no livro experiências, tão semelhantes ao que a gente passou com comportamentos, com a maneira como as pessoas enfrentaram, lidaram com a pandemia. Ele coloca nesse cenário dele lá da cidade de Oran, na Argélia, na década de 40, que é o contexto ali que ele escolheu para poder narrar essa história. Então vamos conhecer um pouquinho da história desse livro que me emocionou muito quando eu estava lendo, um livro que a gente lê devagar e a gente lê lembrando, de tudo que a gente passou, e teve gente que leu durante a pandemia, então eu imagino como tenha sido também essas reflexões. Essa cidade de Oran era uma cidade de uns 200 mil habitantes e é descrita como uma cidade normal, uma cidade moderna, uma cidade feia, uma cidade onde as pessoas estão ali vivendo as suas vidas, muito concentradas naquilo que elas têm que fazer, no automático, trabalhando, indo e vindo, onde nada de muito interessante acontece. E a peste, que é a doença que vem provocar essa epidemia e fechar as fronteiras da cidade, ela chega sem aviso. Como ele diz que tudo chega sem aviso quando causa esse impacto assim na vida da população. As guerras acontecem, epidemias, tudo que vem assim transformar o nosso jeito de viver e que vem trazendo muito sofrimento, por mais que a gente saiba que aconteça de tempos em tempos, e aí ele fala isso, não era a primeira vez, o mundo não é a primeira vez que o mundo, que uma comunidade esteja enfrentando uma adversidade. As guerras, é como se fossem ciclos, as coisas vão se repetindo, acontece de tempos em tempos, mesmo acontecendo de tempos em tempos, sempre pega a gente desprevenido, a gente nunca está pronto, a gente nunca se desenvolve, parece que a gente nunca aprende o necessário para poder enfrentar, para poder evitar, para poder lidar com essas situações. E aí, esse livro ele traz uma reflexão sobre como a diversidade, principalmente assim, coletiva, transforma o ser humano, o que ela traz, que marcas ela deixa. E aí, nessa cidade, a peste chegou por meio dos ratos, começam a morrer ratos, a aparecer ratos, mortos na cidade, em todos os lugares, mas começa devagar, e as pessoas estão vendo aquilo, estão comentando, mas não, parece que não cai a ficha, aquilo não é tão sério assim. E aí, de repente, começa a ficar muito acelerado o número desses ratos mortos. Eles morrem rápido, mas com muito sofrimento. E aí já se busca vigilância sanitária, já se busca autoridades para poder lidar com isso. E agora está todo mundo falando sobre isso. De repente, a doença dos ratos, o que estava ali acontecendo, já começa a passar para o ser humano. O primeiro a morrer é um zelador. E daí em diante a coisa vai, assim, acelerada, de uma forma muito assustadora, colocaria uma cidade em pânico, E as primeiras pessoas a perceberem isso que estava acontecendo, lógico, são os profissionais de saúde, E aí os médicos estão ali, entendendo que não tem como enfrentar, que não tem medicamentos, não tem procedimentos, eficientes, que dê conta, que dê uma resposta eficaz para o que estava acontecendo, que possa salvar vidas, E aí chama as autoridades, os governantes, os políticos, para poder discutir o assunto. E aí a gente tem a postura dos médicos e a postura dos políticos. Os políticos eles não querem
criar um caos, eles não querem uma cidade em pânico. Então eles falam, eles entendem a gravidade, né, sabem que tem que ser tomadas atitudes, mas eles ficam ali pedindo que a gente precisa agir como se fosse a peste, mas sem falar esse nome, né, sem falar o nome que vai assustar todo mundo. E para o médico isso não faz muita diferença, né? Ele diz, independente da forma, a gente precisa, né, agir, porque é realmente muito grave. Daqui a pouco, né, nós não teremos mais condição de ignorar e de lidar com isso. E aí, algumas medidas começam a ser tomadas, né, a rotina da população já começa a mudar, algumas coisas já param de funcionar, vai só crescendo o número de mortes. Nós temos a postura das pessoas, que é muito interessante, que se a gente fazer uma comparação com a pandemia, nós também tivemos posturas parecidas. A gente tem todo tipo de atitude diante da diversidade, né? Temos pessoas que negam, temos pessoas que tentam aproveitar como se fosse possível tirar algum proveito de uma situação dessa. Eu não tenho que trabalhar, então eu posso curtir o momento, eu posso, né, assistir filmes, eu posso aproveitar o dia, né? E aí começa a fazer essas pequenas coisas, como se isso me garantisse sobrevivência, me garantisse liberdade, né? E eliminasse a certeza de que a gente está vivendo uma situação difícil que pode tirar a vida de muita gente que eu amo, inclusive tirar a minha vida. E aí não está caindo a ficha, né? As pessoas estão meio que vivendo e sem ter noção do que realmente está acontecendo, porque existe uma dificuldade de enxergar a gravidade da situação. E aí está acontecendo isso, né? Algumas coisas ainda funcionam e de repente piora, né, a situação, porque o número de mortes está subindo muito e nada que está sendo feito está dando conta, está dando resposta para isso. O que eles fazem é fechar as fronteiras da cidade. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. E aí isso gera uma outra situação, um outro pânico, porque as pessoas, elas também, ninguém estava preparado para isso. A pessoa foi ali na cidade vizinha comprar, né, um objeto qualquer e quer voltar. E elas são separadas por conta da peste, né? E aí inicialmente você tem a possibilidade de contato por telegrama e tal, mas depois até por cartas, mas depois até isso é cortado. E aí a gente tem uma cidade vivendo o medo, vivendo a solidão, vivendo a coragem também, né, para enfrentar, vivendo o oportunismo, vivendo a falta, né, porque começam a faltar produtos para necessidades básicas, né, a gente tem dificuldade de abastecimento dentro da cidade. Tudo isso vai impactando e mudando a forma das pessoas viverem ali. A gente também viveu isso durante a pandemia. E aí, nós temos alguns personagens aqui importantes. Eu não vou falar de todos eles, mas eu vou só destacar. Nós temos personagens, assim, eles são simbólicos, né? Eles representam diferentes atitudes, né, do ser humano diante de uma adversidade. As pessoas que reagem com altruísmo, né, que estão ali para ajudar. Tem o cara que ele era um funcionário público, ele trabalhava dentro do horário dele, e aí fora do horário dele, ele oferecia esse trabalho voluntário, porque foram montadas as comissões para poder de enfrentamento, né, que trabalhavam para tentar lidar, né, conter a peste. E aí nós temos então esse cara que representa esse tipo de atitude. Nós temos o médico, né, que está ali dia a dia, né, no seu o trabalho duro do médico, lidando, né, com aquilo, a ação dele, fazendo o que precisa ser feito. Eu acho que é a parte ética, né, de que às vezes ele sabe que não tem muita esperança, que é em vão que ele está fazendo, mas ele faz porque é o que tem que ser feito. Nós temos o padre, né, que é uma pessoa também muito importante, porque representa o papel da religião numa situação de enfrentamento de sofrimento, né, extremo, que era o que estava acontecendo. Então, a gente tem a postura desse padre, né? Eu não vou falar como que ele se posicionou para não estragar a leitura, mas é muito importante a forma como ele se coloca ali, né? Representando a religião. A religião está ali no enfrentamento dos problemas,
mas traz prejuízo ou traz benefício, né? De que forma ajuda, de que forma atrapalha. Nós temos também o oportunista, que é o cara que vê a oportunidade em vender as coisas, né? Os produtos acima do valor, de fazer comércio legal, de levar para fora da cidade pessoas, né? Que tem também um outro comércio lá ilegal, de levar para fora da cidade as pessoas que estavam ali dentro não poderiam sair, e aí se cobra muito caro por isso. Nós temos o Rambé, um jornalista que não era da cidade, então ele não se sentia pertencente ao que estava acontecendo ali, e ele quer sair a todo custo. Tem uma namorada fora, uma pessoa que ele ama, que ele quer reencontrar, e aí ele tá ali preso naquela cidade, porque foi fazer uma matéria, e aí não consegue sair. E tentando, né, conseguir essa autorização para sair, até que há uma transformação com ele também, que representa, né, que tem um valor simbólico. E aí, o que esse livro traz pra gente, né? Essa reflexão de como o ser humano, quais são as atitudes, né? Questionando a questão da ética, questionando a questão do bem e do mal, né? O mal que há no ser humano, que faz, né, as coisas acontecerem, enfim. E aí, no final do livro, ele traz também reflexões sobre a peste foi embora, né? A pandemia também acabou, porque chega um momento que se decreta o fim, né? Porque os números estão subindo, tem a curva, tem o pico, depois cai e aí a gente decreta o fim em algum momento. Mas será que foi embora para sempre? Aí fica esse questionamento. Mesmo que tenha, né? Dificilmente vai, a gente está sempre correndo esse risco, vivendo. Só que durante a pandemia, né, do Covid-19, muita gente falou que a pandemia ia mudar a forma das pessoas viverem, ia mudar a forma de a gente se organizar, ia mudar os nossos valores, que estava vindo para ensinar as pessoas a serem diferentes, a serem melhores, né? Para poder a gente acordar para aquilo que realmente importa, né? Para a gente cultivar as relações, para a gente perceber que muita coisa precisa ser modificada na forma como a gente está vivendo coletivamente. E aí, será que funcionou, né? Será que teve alguma coisa positiva depois de tudo que a gente passou, né? Será que a peste aqui, né, quando vai embora, ela deixa as marcas dela? Muita gente morreu. Será que as marcas que ficaram, teve alguma coisa positiva aí, né? Teve alguma transformação na sociedade que passou, né, por esse sofrimento todo? É uma questão para a gente pensar. Vivemos isso em relação à Covid-19, teve todo tipo de atitude, de postura, tanto de políticos quanto de pessoas, né, de profissionais, da população de uma forma geral. E lá também a gente teve todo tipo de atitude, né? Nós temos vários personagens mostrando isso. Bom, a leitura, ela é uma leitura que para mim foi intensa, foi uma leitura... Eu cheguei a ficar triste, né, com o que eu estava lendo e pensando, né, sobre o que nós vivemos, sobre o ser humano, sobre a vida. E vale a pena, né, refletir sobre isso tudo. Por isso eu indico esse livro. Agradeço a você que assistiu até aqui. Peço para deixar o like no canal para poder incentivar a gente a continuar com o projeto. E a gente se vê no próximo vídeo.